A paz do Senhor Jesus Cristo, em alguns minutos Deus irá falar contigo. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Mateus 14, versículo 22, que Jesus ordenou aos discípulos que subisse no barco e fosse na frente, para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima das águas, ficaram apavorados e começaram a dizer: é um fantasma. E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá, andando em cima das águas, até aonde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Aleluia. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Então os discípulos subiram no barco. Aleluia, o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele manda os discípulos passarem para o outro lado. Porque Jesus queria orar, aleluia, sozinho. Sabe por que Jesus queria orar sozinho? Porque tem momento na minha e na tua vida que é necessário nós termos o secreto com o Pai. Jesus queria mostrar que tem coisas, aleluia, que é só nós e Deus. Só que a Bíblia vai dizer que de repente, aleluia, quando o barco já estava no meio, a mesma distância de voltar era a mesma distância de prosseguir viagem. Uma tempestade começa a acontecer. E a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima das águas. E eles ficam com medo, achando que Jesus era um fantasma. E o Senhor diz: calma, sou eu. E Pedro ali, ele faz prova de Deus. Ele diz: se for o Senhor mesmo, deixe que eu vá até o Senhor. E o Senhor responde: venha. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando ele sai do barco, ele começa bem. Ele começa a andar. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer que em seguida ele olha para a circunstância, ele olha para o problema. E ao olhar para a circunstância e ao olhar para o problema, ele começa a afundar. Ele começa a afundar. Porque quando nós tiramos o olho de Jesus, nós começamos a afundar. Quando nós tiramos a visão de Jesus, aleluia, nós começamos a perecer. E a Bíblia vai dizer que Jesus estende a mão. E Jesus pega ele pela mão. E o Senhor leva ele para dentro do barco. E o Senhor diz: homem de pequena fé. Porque Pedro tira os olhos de Jesus e coloca os olhos, aleluia, ali na tempestade. E quando ele chega dentro do barco, a tempestade cessa. E o Senhor manda dizer para ti: ei, olha para mim. O Senhor diz: olha para mim. Porque, aleluia, a tempestade, ela quer te afundar. A tempestade, ela quer fazer você naufragar. Mas eu, todavia, estou segurado nas tuas mãos e não te deixo afundar no meio desta tempestade, diz o Senhor.